colóquio e agradecer naturalmente o convite que me foi endereçado pelo Sr. Professor Miguel Faria para participar. Esta minha comunicação tem por título Em Busca do Belo Natural, a influência da escultura italiana na obra de Machado de Castro e tem como objetivo exatamente isto que está enunciado no título, ou seja, percebermos um bocadinho da presença da escultura italiana na obra do Machado de Castro e não propriamente fazer uma análise da escultura da obra do Machado de Castro. Você anda para trás? Pronto, é sensível, mas já cá estamos. Ora bem, Joaquim Machado de Castro nunca foi à Itália. Aliás, nunca terá viajado para além das fronteiras de Portugal, a não ser através do itinerário ideal empreendido através das obras da sua biblioteca. Pelo que os seus contactos com a arte, e em particular a escultura italiana, se efetuaram no contexto do território nacional, através da observação direta de obras que aqui se encontravam, bem como de desenhos e gravuras, alimentados por leituras para as quais o seu conhecimento do latim, que estudara desde logo na sua Coimbra natal junto dos padres da companhia, contribuía. A impossibilidade de realizar as ambicionadas viagens é, aliás, expressamente manifestada pelo próprio, e cito, que posso eu, pois, saber, sem ter saído da pátria, faltando-me esses proveitosos estudos, e até aqueles que os artistas das outras nações acham em seus próprios lares. Uma outra possibilidade de contacto indireto de Joaquim Machado de Castro com a escultura italiana, já em Lisboa, foi aquela viabilizada pela sua proximidade ao escultor José de Almeida, seu mestre, o qual, tendo estudado e permanecido em Roma entre 1718 e 1728, teve a oportunidade de se integrar no ambiente artístico da cidade pontifícia do primeiro quartel de 700. De igual modo, o contacto com o escultor italiano Alessandro Giusti, já durante a sua permanência em Mafra, proporcionou a Machado de Castro essa aproximação à produção escultórica italiana através do olhar e do saber fazer de outrem. Porém, acreditamos que Mafra terá sido... Aqui está... Porém, acreditamos que Mafra terá sido mais importante pela observação direta das estátuas e relevos chegados de Itália durante a década de 30 do que pela aprendizagem junto da denominada Escola de Mafra, onde Joaquim Machado de Castro não ingressou como aprendiz, ao contrário de tantos outros nomes que mais tarde, sob a sua coordenação, preencheram com escultura os espaços permitidos pela arquitetura da Lisboa pós-terremoto. Finalmente, o recurso à observação de gravuras e desenhos que, de certo, Machado de Castro efetuou ao longo de toda a sua vida foi outra possibilidade de alimentar o desejo de conhecimento relativamente à produção escultórica italiana, não exatamente do seu tempo, mas de alguns anos antes, por parte do escultor português. Aos ecos e outros sinais desta multiplicidade de vias de aproximação à escultura do Settecento italiano se procurará dar voz através do presente texto. A José de Almeida tivemos já a ocasião de dedicar um estudo, bem como alguns anos envolvidos a devida atualização, já que a investigação de História da Arte é um permanente work in progress, pelo que não nos deteremos em abordagens biográficas para além das estritamente necessárias à compreensão do seu papel na formação de Joaquim Machado de Castro e como veículo da escultura italiana junto do discípulo. José de Almeida nasceu na freguesia das Mercês, na cidade de Lisboa, a 18 de fevereiro de 1708, e embora, como referia Cirilo Volkmar Machado na sua coleção de memórias, José Almeida fosse aparentado com muitos e bons artistas, não são muitas as informações disponíveis acerca da sua família. Em 1718, com 10 anos de idade, verificou-se a sua ida para Roma, onde permaneceu até 1728, desenvolvendo os seus estudos no contexto da Academia de Portugal e foi discípulo de Carlo Monaldi, escultor muito apreciado em Portugal e da preferência do embaixador, que assumiu funções após a ruptura de relações diplomáticas com a Santa Sé, ocorrida precisamente em 1728. Frei José Maria da Fonseca Évora e, por tal motivo, terá recebido também a incumbência de realizar um significativo conjunto de obras para a Basílica de Nossa Senhora e Santo António de Mafra. No ano 1725, assistiu José de Almeida, ainda na cidade pontifícia, ao que pode ser considerado o primeiro sinal de reconhecimento da sua qualidade e mérito enquanto escultor, recebendo o segundo prémio da primeira classe de escultura no concurso de Clementino da Academia de São Lucas de Roma. Com efeito, no livro 48 do Registro delle Congregazioni e Decreti da Nostra Academia de Pittori, Scultori e Architetti, pode conferir-se a participação e premiação de Almeida no âmbito das informações relativas ao concurso de 1725.
Scultura, prima classe, primo premio Pietro Bracci romano, primo premio Filippo della Valle da Firenze, segundo premio Giuseppe Almeida da Lisbona. Não será demais, ainda a propósito do que se assume como um dos primeiros sinais de reconhecimento das capacidades artísticas de Almeida, sublinhar o facto, já mencionado no manuscrito supracitado, que o primeiro prémio da mesma classe do concurso de escultura desse ano do jubileu de 1725 foi atribuído ex aequo a Pietro Bracci e Filippo della Valle, unanimemente considerados os dois maiores escultores do Settecento romano e também eles responsáveis pela realização de obras para Mafra na década seguinte. 3 anos mais tarde, em 1728, estava José de Almeida de volta a Lisboa, à semelhança do verificado com todos os artistas portugueses então na cidade pontifícia, devido à ruptura de relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé, ocorrida em julho desse ano, e a que já se eludiu. Em 1730, José de Almeida encontrava-se ativo em Mafra, mas a escassez de oportunidades justificou a sua fixação na capital, onde, ainda no círculo da corte, vem a receber algumas incumbências, entre as quais se contam algumas obras sobreviventes e outras já desaparecidas. Todavia, um afastamento gradual do círculo das encomendas régias, que preferia a importação de obras de Itália, motivou um reorientar da atividade profissional de Almeida, responsável por uma sua intervenção cada vez menor no âmbito da escultura pétrea e cada vez maior no âmbito da imaginária realizada em madeira. No ano de 1735, José de Almeida continuava a trabalhar em Lisboa, na oficina que entretanto abrira e onde funcionaria o estudo, frequentado por vários discípulos. Terá sido no contexto da oficina O Estudo, de José de Almeida, que se verifica o primeiro contacto entre Machado de Castro e o escultor português com formação italiana, pioneiro na transmissão da metodologia e processos de aprendizagem da escultura barroca romana em Portugal, como bem considera Miguel de Faria. E daí terá Machado de Castro escolhido importantes informes para o método adotado para a sua própria experiência pedagógica, a aula e laboratório de escultura, baseada no ensino do desenho e na cópia de gravuras e modelos, precedendo a passagem do formando à modelação, como o seu espólio gráfico, conservado no Museu Nacional de Arte Antiga, bem atesta. O contacto com José de Almeida permitiu a Joaquim Machado de Castro ver, provavelmente pela primeira vez, a escultura barroca romana através dos olhos do mestre, como através dos desenhos, modelos e obras deste. O apreço por Almeida e pelo seu trabalho enquanto escultor estão patentes no discurso escrito como no discurso escultórico legado por Machado de Castro. A sua obra reflete em certos aspectos a do mestre e tal justifica mesmo a dupla atribuição de certas peças a estes dois escultores, como também já tivemos a ocasião de assinalar. Por outro lado, a circulação de referentes, sobretudo compositivos, perpassa da obra de um para a do outro. Vejam-se, a título de exemplo, entre outros merecedores de menção, as afinidades reconhecíveis entre o modelo de barro cozido para um padre, ou como se nos afigura mais correto, para um santo não identificado, saído do laboratório de Machado de Castro, com a execução de Francisco Leal Garcia, com as representações de São Camilo de Lélis, da autoria de Almeida, em pedra para a fachada da Capela das Necessidades e em madeira para a desaparecida Igreja do Convento Lisboeta de São Camilo, atualmente observável na Igreja da Madalena em Lisboa. Joaquim Machado de Castro chegou a Mafra em 1756 e a circunstância da sua presença na Real Obra ocorrer com o estatuto de escultor e não de desbastador, ao contrário do que se verificava com tantos outros nomes que por esses anos gravitavam em torno da figura tutelar de Giusti, aportado a Lisboa em 1747 para coordenar o assentamento da Capela de São João Batista, como é por demais sabido, parece indiciar um reconhecimento de competências anteriormente adquiridas. Aliás, Aires de Carvalho, na sua obra dedicada à Escola de Escultura de Mafra, revela algumas passagens dos livros de assentos das Irmandades de Mafra, as quais se constituem como preciosas notícias documentais relativas ao funcionamento e orgânica da escola, sendo que através de um desses certos é-nos dado de depreender que Giusti seria o responsável pelo ensino da técnica do baixo relevo, enquanto a Joaquim Machado de Castro caberia um ensino denominado do Tilheiro dos Santos, o que parece indiciar ter o escultor de Coimbra a seu cargo a formação no domínio da escultura de vulto. Machado de Castro permaneceu em Mafra 14 anos, fixando-se depois em Lisboa, quando recebeu a incumbência de se ocupar da estátua equestre. E durante essa quase década e meia teve a oportunidade de participar do espaço de formação que foi a denominada Escola de Mafra, tributária do saber e da personalidade de Giusti, como do monumental conjunto escultórico italiano que povoa e anima a Basílica de Nossa Senhora e Santo António. Ao contrário de outros artistas estrangeiros vindos para Portugal, que aqui fixaram residência e vieram a falecer, Alessandro Giusti, não ignorando o gosto nacional, permaneceu sempre um romano em Portugal, no que à sua produção escultórica diz respeito. Com efeito, graças à sua origem italiana e à sua merecida reputação de bom escultor, Giusti beneficiou sempre do patrocínio régio, pelo que dispôs também da oportunidade de continuar a realizar escultura à romana, em materiais e escalas nobres, constituindo-se um importante formador de artistas portugueses, não tendo nunca que ceder a compromissos estranhos à sua formação romana de estatuário.
Nascida em Roma, em 1715, Alessandro Giusti teria efetuado a sua formação na cidade pontifícia junto do pintor napolitano Sebastiano Conca e do escultor lombardo Giovanni Battista Maini, sendo este último um artista particularmente apreciado em Portugal, contando com diversas obras na Basílica de Mafra e tendo-lhe sido encomendados modelos para obras de escultura em metal para a Patriarcal Joanina e ainda para diversas peças de orivesaria da Capela de São João Batista. Da atividade inicial de Giusti em Roma, pouco se sabe, sendo, porém, normalmente referenciada a sua participação na realização do altar da Igreja de Santa Apollinare, com projeto do arquiteto Ferdinando Fuga, a qual terá consistido na realização de modelos de cabeças de querubins em estuque e em gesso. Ainda em Roma, Alessandro Giusti trabalhou na realização da componente escultórica da Capela de São João Batista, destinada à Igreja Lisboeta de São Roque, cujo assentamento viria depois a acompanhar. Contratada em Roma para assentar em Lisboa a mencionada capela a 20 de junho de 47, Giusti aportou à capital no dia 1 de setembro do mesmo ano, na companhia de outros oficiais italianos, iniciando-se os trabalhos no imediato mês de novembro. Datará ainda de 47 aquela que pode ser considerada a primeira encomenda régia que revela a atividade de Giusti como escultor no nosso país, o busto do rei Dom João V, destinado à livraria do Palácio das Necessidades. Em 1751, conclui-se o acompanhamento do assentamento da Capela de São João Batista, considerada sumariamente instalada nesse ano e então aberta ao público. Por essa altura estaria já Alessandro Giusti empenhado na realização de 4 estátuas para a Capela do Palácio das Necessidades, as quais concluiria 2 anos mais tarde. Data de 1753 a ida de Giusti para Mafra, tendo o escultor romano a incumbência da realização dos retábulos das capelas laterais da Basílica de Nossa Senhora e Santo António. Da atividade, então, desencadeada sob a coordenação de Giusti, deriva a criação da denominada Escola de Mafra, uma primeira e pioneira situação formal de ensino em Portugal, à qual Joaquim Machado de Castro se verá associado e de onde, mais tarde, irá recrutar colaboradores para a sua atividade na capital. Mas Mafra não significou para Joaquim Machado de Castro apenas ou essencialmente o contacto com Giusti e o seu saber romano. Com efeito, na Basílica, palco fundamental da formação proporcionada pela Escola de Mafra, encontravam 58 estátuas, 2 relevos e um crucifixo monumental, executados em Itália, no início da década de 30 do século XVIII, por um conjunto de 25 escultores italianos, a que se juntou um belga, então ativo em Roma. Tal conjunto escultórico, pela sua dimensão, concepção global e coerência do programa iconográfico, é, como já tivemos ocasião de escrever noutra sede, comparável apenas com aquele que se reconhece na Basílica de São Pedro do Vaticano. Mais do que a Escola de Mafra e, por inerência, o papel de Giusti, acreditamos ter sido o conjunto escultórico de Mafra e a sua observação e estudo o responsável pelo maior contributo para a subsequente obra de Machado de Castro. A encomenda inicial da componente escultórica do templo dedicado a Nossa Senhora e Santo António constituía-se desde logo, e como se disse, por 58 estátuas, 2 relevos e um crucifixo, destinado ao altar-mor da Basílica, tendo o processo decorrido entre os anos de 1729 e 34, não sendo, porém, de excluir a possibilidade de que algumas estátuas tenham chegado a Portugal em momento posterior a esta última data. Os intervenientes fundamentais no processo, para além do encomendador, que era naturalmente Dom João V, foram o oficial da Secretaria de Estado, que já fora diretor da Academia de Portugal em Roma, o Dr. José Correia de Abreu, o embaixador nacional na cidade pontifícia, que era o frade franciscano guindado à diplomacia pelas particulares circunstâncias, que tem a ver com a tal interrupção de relações diplomáticas a que já aqui se aludiu, José Maria da Fonseca Évora. A correspondência trocada entre estes 2 homens, empenhados em satisfazer os desejos e cumprir as diretivas emanadas do seu soberano, é particularmente elucidativa e constitui a principal fonte para a compreensão do mesmo processo. A leitura atenta destas fontes e a observação analítica do conjunto escultórico permite aferir dos critérios que presidiram à encomenda e à realização das obras de escultura para a Basílica de Mafra e à consequente eleição dos artistas, os quais poderiam ser sintetizados do seguinte modo quanto às características intrínsecas das estátuas, a qualidade, referida como perfeição, a tal perfeição de que fala Correia de Abreu, desde logo na carta de 10 de maio de 1730, que é sempre muito citada pelos diferentes autores, a qualidade, dizia eu, dos materiais e da execução. Por outro lado, a correção iconográfica, que é referida na expressão de Correia de Abreu como a propriedade das roupas e das insígnias dos santos. E quanto ao processo, as características fundamentais a ele associadas são a rapidez, sendo que este se revelou um fator determinante, ou seja, há sempre uma grande pressa por parte de Lisboa, e depois a conveniência dos preços, porque embora houvesse, obviamente, dinheiro disponível, não era necessário ser perdulário e há a constante preocupação em baixar os preços das obras que se compram em Roma.
Esta breve incursão na encomenda e concretização da componente escultórica da Basílica de Mafra tem apenas como finalidade tornar presente o que Machado de Castro pôde ver e estudar durante os seus anos de permanência em Mafra. Pois, como tivemos a ocasião de notar, queremos que mais relevante que o contacto com Giusti, o qual não foi, porém despreciando, naturalmente, foi o contacto direto com a escultura italiana. E é a sua própria obra que coloca em evidência o impacto desse conjunto escultórico italiano, procurando também ela ser expressão dos valores que a escultura italiana de Mafra veicula e que eram desde logo requeridos por Lisboa. A qualidade dos materiais e da execução e a correção iconográfica, uma preocupação que alguns dos conteúdos da Biblioteca de Machado de Castro deixam claramente adivinhar. A imensa multidão de estátuas que povoa a Basílica de Mafra constitui-se de facto como uma fonte fundamental para a produção de Machado de Castro, e na sua obra podem encontrar-se constantes e recorrentes citações globais e parciais da estatuária de Mafra. Da apropriação integral de esquemas compositivos, de forma linear ou invertida, à importação de soluções também compositivas ou mesmo plásticas, de panejamentos ou no domínio do tratamento fisionómico, morfologias de olhos, narizes e bocas, como de volumetrias da massa de cabelos, passando pela reprodução de atributos, mesmo quando outras opções no domínio da iconografia seriam equacionáveis, tudo pode reconhecer-se na obra de Machado de Castro, tendo o conjunto escultórico de Mafra como referente. Assim, os ecos da influência, sobretudo compositiva, das estátuas italianas da Basílica de Nossa Senhora e Santo António na escultura de vulto de Joaquim Machado de Castro e do seu laboratório são numerosos e limitar-nos-emos a enunciar alguns adiante. Há, porém, que compreender essa influência mitigada com o conhecimento que Machado de Castro procurou ter da escultura italiana da primeira metade do século XVIII. Conhecimento esse que terá sido alicerçado em leituras várias e, naturalmente, na observação de gravuras. Aliás, só esta última via de contacto com a escultura italiana permite compreender e explicar algumas situações das quais nos permitimos destacar, meramente a título ilustrativo, a citação parcial verificada no seu Santo Elias da Estrela, realizada entre 1784 e 89, da estátua do mesmo santo, realizada mais de 50 anos antes, em 1727, por Agostino Cornacchini, para a Galeria de Fundadores de Ordens e Congregações Religiosas da Basílica Vaticana e que Machado de Castro nunca terá tido a oportunidade de observar, a não ser através de gravura. Assim, Machado de Castro reconhece como grandes mestres do belo natural, na escultura, os nomes de Angelo de Rossi, Camillo Rusconi e Giovanni Battista Maini, como desde logo escreve no seu Dicionário de Escultura. Este trio relaciona-se entre si de forma direta pela coincidência cronológica da sua presença em Roma e porque, de um modo geral, os seus percursos se cruzam na cidade pontifícia da primeira metade do Settecento e também, mais concretamente no caso dos dois últimos, porque Maini foi discípulo de Rusconi, em cujo ateliê trabalhou durante cerca de 2 décadas. Mas também se relacionam estes 3 escultores de diferentes origens geográficas, De Rossi é genovês, Rusconi milanês e Maini é oriundo de uma pequena aldeia da Lombardia, Cassano Magnano, através da sua relação com a figura de Carlo Maratta, pois todos eles se inscrevem no contexto que nos atrevemos a considerar uma corrente pictórica da escultura no âmbito da produção romana daqueles anos. Aliás, Machado de Castro, sempre no seu dicionário de escultura, parece entrever tal elo, pois precedendo as considerações a que se aludiu acerca da excelência destes 3 escultores, escreve, e cito: "Alguns modernos há, que cegos do fanatismo do antigo, desdenham com insolente desprezo dos planejamentos de Carlo Maratti. Mas porquê? Porque são muito mais difíceis de executar que os do antigo, por conterem em si a reunião do belo natural. Na escultura, os corifeus deste verdadeiro estilo são Angelo de Rossi, Camillo Rusconi e Maini." Destes 3 escultores eleitos por Machado de Castro, só Giovanni Battista Maini possui obra em Mafra, isto considerando naturalmente as estátuas cujo autor foi com certeza identificado, pois algumas permanecem ainda em busca de autor. E a sua observação e estudo produziu inevitáveis ecos na obra do escultor português. Assim, são reconhecidas semelhanças na Alegoria da Fé, na Alegoria da Fé, observável na fachada da Basílica da Estrela, com a Santa Clara, agora sim, da fachada da Basílica de Mafra, e da Alegoria da Devoção, também colocada na fachada da Basílica Lisboeta, com a Santa Isabel da Hungria, da Basílica de Nossa Senhora e Santo António, sendo ambas as estátuas de Mafra da autoria certa de Maini. Outras estátuas italianas de Mafra encontram citação, ainda que mais ténue ou difusa, no contexto da obra de Machado de Castro e seus colaboradores do laboratório. A título de exemplo, podem referir-se 2 casos. Desde logo, o São Bento,
de Giuseppe Rusconi, discípulo do admirado Camilo e do qual adotou o nome de família, ainda sem qualquer laço de parentesco de certo para sublinhar a herança formativa e estilística do mestre, foi de certo o ponto de partida para a alegoria do Conselho que Machado de Castro realizou para o Palácio da Ajuda, muito mais tarde, em 1805. Também o modelo de anjo, em barro cozido, executado por Nicolau Vilela, no contexto do laboratório, evidentemente, remete para o arcanjo São Rafael de Mafra, da autoria do belga ativo em Roma, Laurent Delvaux. Já de Angelo de Rossi, viu seguramente Machado de Castro, através de uma representação gravada, a estátua de São Tiago Menor, esculpida para a Basílica de São João de Latrão, pois o apreço do monumental apostolado latranense assegurou a sua intensa difusão por meio de desenhos e, sobretudo, de gravuras. Desta estátua, realizada para Latrão, são difusos, mas não imperceptíveis, os ecos na obra de Machado de Castro. Se alguma citação mais literal existiu, terá desaparecido. Mas o recurso, eximiamente executado na estátua de São Tiago Menor, a que esta fotografia não faz evidentemente justiça, que procura e alcança a eloquência do gesto do braço em movimento que emerge do vazio escavado na massa de panejamentos, organizados em largas pregas, pode observar-se, ainda que sem a mesma intensidade, em mais do que uma obra de Machado de Castro, tanto em figuras femininas como em figuras masculinas. Ainda que menos difundidas, também as estátuas das alegorias da fortaleza, justiça, prudência e temperança, realizadas pelo admirado Camilo Rusconi, seguindo muito provavelmente ainda desenhos da autoria de António Raggi, que é um dos mais importantes escultores do Seicento romano, para a Capela Ludovisi da Igreja Romana de Santo Inácio, também terão chegado ao conhecimento de Machado de Castro, como algumas das suas figuras femininas deixam adivinhar. Para além destes três escultores, e retomando o fio do discurso relativamente ao impacto que a componente escultórica italiana de Mafra teve na subsequente obra de Joaquim Machado de Castro, outros paralelismos se podem com facilidade estabelecer. Talvez o mais evidente seja a clara inspiração da figura da Virgem na Galileia da Basílica do Sagrado Coração de Jesus de Lisboa, na Santa Bárbara de Mafra, da autoria do escultor Giovanni Battista de Rossi. Porém, aqui, o interesse do escultor português por esta estátua terá residido mais nos modelos e valores que presidiram à sua construção, compositiva e também plástica, dessa mesma estátua, do que no objeto em si, ou seja, nesta figuração de Santa Bárbara. Com efeito, e como já tivemos a ocasião de escrever quando nos ocupámos da escultura italiana da Basílica de Mafra, a Santa Bárbara deriva das estátuas de duas santas mártires que marcaram o Seicento romano. Desde logo, a Santa Bibiana, que o Gian Lorenzo Bernini esculpiu entre 1624 e 26 para a homónima Igreja Romana, e, sobretudo, a Santa Susana, realizada por François Duquesnoy, um flamengo ativo em Roma e que também colaborou com o Bernini, entre os anos de 1629 e 1633, para a Igreja de Santa Maria de Loreto, em Roma. Concretamente, a articulação ombros, pescoço, cabeça e também a organização e tratamento dos cabelos desta Santa Bárbara de Mafra remete ainda para uma outra escultura do Barroco de 600, que em certa medida é também eco das duas já mencionadas, a Santa Emerenciana, no contexto do relevo do seu apedrejamento, e que foi realizado na década de 80 do século XVII por Ercole Ferrata para a Igreja Romana de Santa Agnès in Agone. Ao contrário de José de Almeida, seu admirado mestre, cuja fortuna acabou por se revelar também o seu infortúnio, a sua formação romana que lhe proporcionou o desenvolvimento das suas notáveis capacidades de escultor, ou melhor, de estatuário, de pouco lhe serviu, uma vez regressado ao reino no momento em que não bastava ter-se formação italiana, era necessário ser-se italiano. Joaquim Machado de Castro tentou ser, em muitos passos da sua obra, o mais italiano que lhe era possível. Sem poder viajar e observar e aprender junto das obras, Machado de Castro cultivou em Portugal a vizinhança com as fontes que lhe proporcionavam a desejada proximidade ao referente italiano. Almeida, Giusti, o monumental conjunto escultórico de Mafra, as gravuras, os desenhos. Mesmo que os tempos fossem outros, que já não ocupasse o trono esse rei magnânimo que também ele sonhava com a Itália, o paradigma da excelência da escultura, onde morava o belo natural, continuava a ser italiano para o escultor português que dominou a produção nacional durante a segunda metade de 700. Muito obrigada.